Natal, o nascimento de Jesus. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: "Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria então perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus." Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já está no 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Maria passou a primeira parte da sua gravidez com Isabel, quando Maria voltou para casa em Nazaré. Logo todos iriam ficar sabendo que ela está grávida, e isso a deixa muito perturbada. Maria está noiva de um carpinteiro da cidade chamado José. Ela sabe que, segundo a lei de Deus em Israel, a noiva de um homem que concorda em ter relações sexuais com outro homem deve ser apedrejada até a morte. Por isso, mesmo que não tenha traído seu noivo, Maria provavelmente se pergunta que explicação vai dar a José e o que vai acontecer depois. Ao encontrar José, Maria provavelmente lhe conta o que aconteceu, explicando da melhor maneira possível que está grávida por meio do Espírito Santo de Deus. Mas para José, isso é algo bem difícil de entender e de acreditar. José sabe que Maria é uma boa mulher e ele a ama muito, mas apesar da explicação que Maria dá, José acredita que ela só pode estar grávida de outro homem. Homem justo não quer que Maria seja apedrejada até a morte ou desonrada em público. Por isso, decide se divorciar dela secretamente. Naquela época, os noivos eram encarados como casados e era necessário se divorciar para terminar um noivado. José fica muito perturbado pela gravidez de Maria. Contudo, no primeiro dos 3 sonhos de José, o anjo afirma que ele não deve temer tomar Maria como sua esposa, pois a criança que ela carrega foi concebida pelo Espírito Santo. A mensagem do anjo a José, em Mateus 1:21, inclui a origem do nome de Jesus e adquire implicações salvíficas quando o anjo instrui José: "A quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Mateus 1:21 é o único ponto de todo o Novo Testamento no qual o termo salvar seu povo aparece junto com pecados, criando uma relação de causa e efeito. José e Maria viajaram de Nazaré para Belém para comparecer a um censo, e Jesus nasceu durante a viagem numa simples manjedoura. Anjos o proclamaram Salvador de todas as pessoas e pastores vieram adorá-lo. No relato de Mateus, astrônomos reis magos seguiram uma estrela até Belém para levar presentes a Jesus, nascido o rei dos judeus. O rei Herodes, rei do território da Judéia, como representante do Império Romano, por sua ganância pelo poder, pensando em eliminar o rei que acabara de nascer, ordenou em seguida
o massacre de todos os garotos com menos de 2 anos de idade, mas a família de Jesus conseguiu escapar para o Egito e depois que Herodes morreu, voltou para Nazaré. De acordo com o Evangelho, a Virgem Maria e São José levaram o menino Jesus para o território de Jerusalém, 40 dias depois do nascimento, para completar o ritual de purificação de Maria após o parto e para realizar a redenção do primogênito, de acordo com a Torá. São Lucas, em seu Evangelho, explicitamente afirma que Jesus e Maria escolheram a opção disponível para os pobres, os que não podiam comprar um cordeiro, sacrificando um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2:24. A principal celebração religiosa entre os membros da Igreja Católica e de diversos outros grupos cristãos é o serviço religioso da véspera de Natal ou o da manhã do dia do Natal. Durante os 40 dias que levam ao Natal, a Igreja Ortodoxa pratica o jejum da Natividade, enquanto que a maioria das congregações cristãs, incluindo a Igreja Católica, a Comunhão Anglicana, muitas igrejas protestantes e os batistas, iniciam a observância da temporada litúrgica do Advento, 4 domingos antes do Natal. Para todos, o período é de limpeza e renovação espiritual para a celebração do nascimento de Jesus. Na teologia cristã, o nascimento é a encarnação de Jesus como segundo Adão, a realização da vontade de Deus com o objetivo de desfazer o dano provocado pela queda do primeiro Adão. As representações artísticas da Natividade têm sido um grande tema para os artistas cristãos desde o século IV. A partir do século XIII, o presépio enfatiza a humildade de Jesus e promove uma imagem mais terna de Jesus, um importante ponto de inflexão em relação às mais antigas imagens do Jesus, Senhor e Mestre, o que acabou por influenciar o ministério pastoral do cristianismo. A título de curiosidade, o presépio foi criado por São Francisco de Assis em uma gruta na cidade de Grécio. São Francisco queria que as pessoas compreendessem melhor o nascimento de Jesus. Com isso, pediu para seu amigo Giovanni preparar o local conforme ele tinha pedido. São Francisco celebrou o Natal do Senhor entre o boi e o jumento para demonstrar a simplicidade do local que Jesus escolheu nascer.